Se eu fosse você, eu não ignorava essa revelação que Deus preparou para a sua vida hoje. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ouviu o gemido do seu coração. Porque Deus, Ele ouviu o grito da tua alma. Deus, Ele viu a tua necessidade e Ele preparou esse momento exclusivamente para tratar contigo, para falar com você. Na verdade, eu já vou logo adiantar. Não vai adiantar você passar esse vídeo. Porque mesmo que você passe, mesmo que você ignore, Deus, Ele vai falar contigo. Através de outro profeta, de outra ocasião. O Senhor é aquele que insiste pelo seu filho, pela sua filha. Quando Deus, Ele decide fazer, não tem quem impeça o agir dEle. Não tem quem atrapalhe o decreto de Deus de acontecer na vida do teu servo e na vida da serva dele. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos, e agindo Deus, quem impedirá? Deixa eu te dizer uma coisa, mulher de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, servo e serva do Senhor. Quem decidiu falar contigo e marcou esse encontro e fez esse vídeo chegar na tela do seu celular, não foi o pastor Samuel, não. Foi o próprio Deus que marcou esse encontro para dizer que Ele tem plano lindo para fazer acontecer na sua vida. Que não é para você se preocupar, não é para você ficar chorando de canto a canto. Não é para você ficar lamentando de um canto para o outro, questionando a Deus, questionando o mundo, e às vezes até se julgando, porque Deus me disse, Samuel, vai chegar alguém aqui, que eu já tenho preparado a ocasião, já tem dias, para que eu possa tratar com essa pessoa, porque essa pessoa, ela tem cobrado muito de si, tem se questionado, tem se culpado e tem se julgado, e às vezes você fica se martirizando, sem entender que Deus é aquele que trabalha em cima do propósito dele na tua vida, de acordo com o processo que você enfrenta. O processo que você está passando é na verdade, um teste de Deus para que o projeto, para que o propósito dele se estabeleça. Então Deus vai trabalhar. E às vezes você fica se autocondenando, achando que é incapaz, que não pode, que não tem conhecimento, que não vai chegar em lugar nenhum. E Deus está dizendo, eu sou Deus que quando olho para você, eu enxergo em você aquilo que talvez você não enxergue. Eu vejo em você aquilo que talvez você não consiga enxergar em você mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você, serva de Deus, servo do Senhor. Deus, Ele tem planos lindos. E eu vim aqui para confirmar da parte de Deus 3 promessas que Deus havia feito para você. E são promessas que não são muito antigas, porque existem 3 tipos de promessas. Existem as promessas antigas, existem as promessas esquecidas e existem as promessas que Deus, Ele confirma, as novas promessas. Promessas que Deus, Ele estabelece para o nosso futuro. Porque existem promessas antigas que era para acontecer hoje. Existem promessas esquecidas que não aconteceu porque a gente deixou a incredulidade, a frieza espiritual, a falta de fé, às vezes sufocar. E Deus, Ele é aquele que trabalha em cima da nossa fé, do nosso coração. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus olha para você, Ele ainda vê. Ele enxerga a fé dentro de você. Porque se tu não tivesse fé, tu não tinha força nem para clamar e pedir socorro para Deus. E tu não falou para Deus que precisava de socorro? Tu não falou para Deus que só Ele poderia tirar você desse vento, dessa tempestade? Porque você abriu a sua boca e disse assim, só Deus na minha vida. Só Deus pode me livrar. Só Deus pode me ajudar. Você falou para Deus. Se for mentira, pode até ignorar, pode pular, assistir outra coisa. Agora, se Deus está falando contigo, já confirme e digita aí, pastor, Deus está falando comigo, essa palavra é para mim.
Porque Deus, ele falou comigo e ele disse assim: Samuel, vou ter um particular com meu filho, com a minha filha nessa terra. Eu vou descer, vou ter um particular, vou entrar com providência, vou agir nessa terra e vou fazer aquilo que o homem não pode fazer. Porque ele viu fé no seu coração. Porque sem fé a gente não consegue nem abrir a nossa boca para clamar, para pedir socorro. Sabe o que Deus disse para Jeremias no capítulo 33? Jeremias, ele começa a escrever assim, olha, presta atenção. Jeremias, capítulo 33, verso 1, ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor enquanto estava encarcerado no pátio do palácio. E Deus disse para Jeremias: Jeremias, escreve o que eu vou colocar na tua boca. Escreve o que eu vou te falar, porque o tempo já está determinado. Porque o tempo já está determinado. Aí Deus disse para Jeremias, verso 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Primeiro a Bíblia diz que Deus se apresenta a Jeremias. A palavra do Senhor veio a Jeremias segunda vez enquanto ele estava encarcerado dentro da prisão no palácio, no pátio do palácio. E Deus disse para ele: o que eu determinei está para acontecer. O tempo já está determinado, só clame. Ah, pastor, mas tem dificuldade na minha vida demais, eu estou passando por turbulência. Clama. O inimigo tentou me aprisionar, o inimigo tentou atingir. Clama ao Senhor, clama. Clama, porque tem 3 coisas que Deus vai responder. Deus vai anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. E Deus, ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer. E Deus falou para mim: Samuel, fale para essa pessoa que não adianta ela se desesperar, correr de um lado para o outro, achar que não tem solução, achar que não vai conseguir. Porque eu sou Deus que vou entregar a resposta, querendo o diabo ou não. Mesmo que você tente fugir, mesmo que você tente fugir de um lado para o outro, correr de um canto para o outro, Deus, ele vai entregar a resposta para você, independente se você vai aceitar ou não. Porque tem 3 promessas que Deus, ele quer confirmar: promessas novas, promessas antigas e promessas esquecidas. Antigas, sabe por quê? Porque existe uma guerra travada, para não acontecer. E tem promessas antigas que já eram para ter acontecido. Tem promessas esquecidas que eram para acontecer agora, na atualidade, e não aconteceu. E tem promessas novas que Deus, ele te confirmou. E Deus está falando hoje: Samuel, fala para essa pessoa se preparar. Deus falou comigo e ele disse: Samuel, fala para essa pessoa se preparar para a promessa que há de se cumprir na vida dele e na vida dela. A promessa que Deus te fez, serva do Senhor, servo de Deus, vai se cumprir na tua vida, sabia? A promessa que Deus fez para você vai se concretizar, vai ser realizada, e não tem quem impeça, não tem quem anule, não tem quem atrapalhe, não tem quem cancele. O que Deus decretou, iniciou e começou, ele vai cumprir. E eu vim aqui na direção de Deus para orar pelas promessas, orar para Deus te fortalecer e orar para você viver o que Deus projetou. Orar para Deus, ele realizar a promessa, orar para você viver o milagre, orar para Deus fortalecer a tua fé. Então você vai fazer o seguinte: você vai colocar o teu nome, o pedido, se quiser apresente o nome de alguém que chegou aqui. A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu tenho certeza que a minha fé, junto com a sua, mesmo que você esteja com pouca fé, mesmo que a sua fé ela seja minúscula,
A Bíblia diz que a fé de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de duas pessoas. Então eu quero perguntar a você, você crê que através da oração do servo dele, do profeta do Senhor, junto com a tua pouca fé, mesmo que você tenha pouca fé, o milagre pode acontecer na sua vida? Você crê? Você aceita essa mensagem, essa palavra de Deus? Você aceita para a sua vida aquilo que Deus está decretando, falando hoje? Então presta bastante atenção, confirma aqui do lado, digite assim: eu creio no milagre, na promessa de Deus para a minha vida. Ah, pastor, eu não tenho muita fé, mas eu creio na palavra, na mensagem profética. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas capítulo 20: crede nos profetas e prosperareis. Crede nos profetas e prosperareis. E eu vim aqui na condição de profeta para liberar algo profundo da parte de Deus, para dizer na direção de Deus que você foi chamado para coisas maiores do que você imagina. Primeira promessa, Deus manda dizer que é uma promessa familiar, é uma promessa antiga que paira sobre a tua casa. Deus falou comigo hoje: Samuel, fala para esta pessoa que existe uma promessa antiga de restauração familiar, uma promessa de transformação, uma promessa de libertação, de salvação. E o Senhor manda dizer assim: eu sou Deus que confirmo promessa, eu sou Deus que renovo promessa e estabeleço a minha graça sobre o meu filho, sobre a minha serva e sobre o meu servo. Papai está dizendo hoje para um homem e para uma mulher que chegou aqui: se prepara, porque tu vai ver a tua casa totalmente restaurada. Sabe o que Deus mostrou quando Ele falou sobre a tua casa? Deus disse: Samuel, a casa dessa mulher, a casa desse homem tem sido muito, como é que eu posso dizer, julgada e criticada pela sociedade, pela vizinhança, até mesmo pelos da parentela. E o Senhor manda dizer assim: eu tenho promessa para a tua casa. Hoje quem olha para a tua casa aponta o dedo e fala assim: aquela casa ali é uma casa sem futuro. Não é verdade? Quem olha para a tua casa hoje e diz assim: aquela casa ali é uma casa que não tem futuro, é uma casa de fracassado. Os filhos, já teve gente que apontou o dedo para a tua casa e disse: os filhos daquela ali, os filhos daquele ali não vão chegar nem nos 17, não vão chegar nem nos 18, não vai passar dos 20. Já teve gente que decretou o final da tua história, a falência da tua casa. E Deus está dizendo hoje: estou colocando por terra toda palavra de desânimo, de maldição, de sentença do inferno. Estou fechando a boca do leão, estou cancelando o decreto do inimigo, fechando a cova para gerar vida, para gerar restauração, para que através da palavra, da promessa de Deus, você veja com os teus olhos o sobrenatural de Deus, porque Deus não se limita àquilo que falam aqui. Deus não se limita àquilo que dizem aqui, porque o que falam aqui não tem poder para determinar o que Deus começou na tua história, serva de Deus. O que Deus determinou, o que Deus determinou é o que vai acontecer, porque o homem, aquilo que o homem falou, aquilo que o homem disse, aquilo que a vizinhança falou, aquilo que decretaram sobre você, não vai surtir efeito. O que vai surtir efeito é a palavra de Deus. Então se prepare, porque você vai ver com os teus olhos Deus fazendo a obra. O Senhor falou para mim: Samuel, vai chegar gente aqui que vai ver a casa sendo transformada de um jeito ao ponto do marido. O marido que estava na cachaça, estava na droga, na prostituição, vai sair, vai mudar de vida, vai entregar a vida para Jesus, vai ser um homem de Deus, vai ser um vaso cheio de brilho, vai ter um semblante transformado, vai ter o brilho de Deus na sua face, no seu semblante, e vai ser diferente. Vai ser diferente. Elai asibi kalamanda.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que é impossível para você e para o homem, para Deus não é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis. Deixa eu dizer o que Deus vai fazer. Deus vai fazer você viver uma dupla honra muito grande. Deus vai fazer você viver uma dupla honra muito grande. Deus manda dizer para você. Porque depois que Deus começar a tratar na tua casa, que o marido for transformado, Deus disse: Samuel, vai chegar gente aqui que vai ter os filhos libertos das drogas, dos vícios, das más amizades, vai ter a vida transformada, vão ser homens de Deus, vão ser mulheres de Deus, os filhos vão ser a bênção, vão ser a base da família. Já tem gente aqui que vai viver um testemunho, que vai ver os filhos na presença de Deus, transformado, liberto das más amizades, vivendo o livramento, a transformação. A tua casa vai ser uma casa próspera, porque portas vão se abrir, a situação financeira vai passar, a depressão, a intriga, a briga, a divisão, a discórdia, Deus vai cancelar e vai tirar de dentro do teu lar, porque existe uma promessa sobre a tua casa de restauração, restituição, transformação e salvação. Você até falou que iria contar o testemunho se Deus fizesse a obra na tua casa. Você disse assim para Deus: Deus, eu vou contar o meu testemunho se o Senhor fizer a obra na minha casa. Eu vou contar o testemunho se o Senhor fizer a obra na minha casa. Então escuta, presta atenção, porque papai está dizendo hoje: se prepara, vice, para viver o testemunho de Deus nesta tua casa. Se prepare para viver o testemunho de Deus na tua vida, porque Deus não vai deixar você sem que a promessa se cumpra. Deus não vai deixar você morrer sem você ver a promessa dele se concretizando na tua casa. Muitos que decretaram o teu fim, muitos que fizeram obra, torceram contra, desejaram a tua ruína, invejaram você, vão te procurar. Eu vejo pessoas da tua vizinhança, da rua, do meio da tua parentela, que vão te procurar para pedir o teu apoio, pedir a tua ajuda, pedir o teu apoio, pedir o teu conselho. Deus está falando hoje. E Ele manda dizer assim: Samuel, fala para o meu filho, fala para minha filha se preparar, porque muitos vão chegar perto de você. Muitos vão se aproximar da tua casa depois da obra que Deus vai fazer e vão perguntar: como foi que tu conseguiu? Qual é o teu segredo? De onde você tirou forças? E se eu fosse você, eu já deixava salvo, porque você vai voltar aqui para agradecer. Tu vai contar um grande testemunho. Vai ser lindo o seu testemunho, viu? O seu testemunho vai ser lindo. Só quem puder também já deixa um joinha, um coraçãozinho para fortalecer a mensagem que Deus levantou. Porque Deus manda dizer assim: Samuel, fala para esta pessoa que o testemunho dela, o testemunho dele vai ser lindo nessa terra dos viventes. Você vai ver com os teus olhos. Aquilo que Deus vai fazer vai além da nossa compreensão, do nosso intelecto, da nossa forma de enxergar, da nossa forma de pensar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo ele disse assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo ele deixou enfatizado: ei, o que vai acontecer não vai acontecer porque eu, o apóstolo Paulo, estou falando. Vai acontecer porque é a palavra de Deus que está escrita, é porque já está decretado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é alguém que é amado por Deus e que ama o Senhor? Você ama a Deus? Você acredita que Deus ele te ama muito? Então escute.
Porque Deus falou para mim, Samuel, fale para essa pessoa que ela vai viver, que ele vai viver o sobrenatural de Deus, porque está escrito no céu que você vai viver um milagre. Está escrito no céu, está decretado por Deus que você vai viver um milagre de Deus na tua vida. E Deus manda perguntar para você: está preparada para viver o testemunho, a dupla honra? Isaías 61, no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Na terra da tua aflição, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aí o profeta diz assim: comereis a riqueza das nações e na sua glória vos gloriareis. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai possuir o dobro. Vai ter perpétua alegria. Porque onde você foi humilhado, você vai ser honrado. Onde você foi envergonhado, você vai ser honrado. Onde você foi afligido, você vai ter uma alegria em dobro. Tereis dupla honra, Deus manda dizer. Você vai possuir o dobro, porque está escrito na palavra de Deus. Então se prepare, porque Deus ele vai te honrar diante de todos que julgaram você. Segunda promessa que Deus vai cumprir é a promessa esquecida. Sabe por quê, filha? Porque o diabo sabe. O mais interessado que você desista, que você não acredite, que você não viva o projeto de Deus, é o diabo. Porque o diabo sabe que a partir do momento que a promessa de Deus se cumprir na sua vida, o inimigo sabe que a partir do momento que a promessa de Deus se cumprir na tua vida, você vai viver a trajetória, a promessa, você vai viver o milagre, você vai ser um testemunho e você vai impactar outras vidas, e o diabo não quer, de jeito nenhum. É por isso que ele luta para dificultar, para atrasar, para impedir, para você não viver. Mas, pastor, e tem como atrasar as bênçãos de Deus? Tem como atrasar as promessas do Senhor? Tem. Nas guerras, nas lutas, a incredulidade, tudo isso faz com que a gente acabe esquecendo e atrasando aquilo que já era para acontecer. Quer uma prova disso? O povo quando saiu do Egito, Moisés, seu irmão, sua família e todos que estavam no Egito sendo escravizados. A palavra do Senhor diz que saem ali uma multidão de pessoas, mais ou menos ali umas de 2 para 3 milhões de pessoas. Em torno disso, de 2 para 3 milhões de pessoas saem do Egito rumo a Canaã. Só que a palavra do Senhor diz que era para eles chegarem mais ou menos 40 dias. Como assim, pastor? E eles não chegaram em 40 dias? Não. Do Egito para Canaã duraria cerca de algumas semanas. De uma terra para outra, mesmo que fosse andando, parando, acampando, descansando, duraria algumas semanas a pé, em torno de 30 a 40 dias de caminhada. Porque um dia de caminhada era cerca de uma trajetória de uma distância muito longa. Então a Bíblia diz, Deus falou com Moisés, era para o povo chegar em 40 dias. Mas o povo durou 40 anos andando no Egito, por causa das lutas, da murmuração, da incredulidade, das dificuldades, dos levantes. E o inimigo ele fica, eu vou lutar, eu vou pelejar, eu vou colocar dificuldade, eu vou colocar incredulidade, eu vou tentar desanimar a fé, eu vou tentar acabar com a autoestima, eu vou tentar fazer com que ele desista, eu vou tentar fazer com que ela desista, eu vou tentar fazer ele perder a esperança, ela perder a esperança, eu vou me levantar de todo jeito para fazer com que ele pare, para fazer com que ela pare. Deus está dizendo hoje, eu sou Deus, que vou fazer com que promessas esquecidas aconteçam.
na sua vida. Porque Deus me disse, Samuel, tem promessa na vida dessa pessoa de prosperidade, de porta aberta, de crescimento. E o Senhor manda dizer assim, se prepare porque Deus vai colocar na tua mão o projeto, a chave da vitória, a chave da conquista. Deus manda dizer assim para alguém que chegou aqui, se prepare porque Deus vai colocar na tua mão a chave da conquista, a chave do projeto, a chave da vitória. O milagre de Deus Ele colocará na tua mão e você vai viver tudo que Deus decretou, tudo que Deus projetou para a tua vida. Deus manda dizer assim, se prepare, porque você vai administrar. Ainda esse mês, Deus manda dizer assim, que Ele vai confirmar para você cumprimento da promessa. Porque Deus vai entrar com salvação na tua casa e Ele vai colocar a chave. Eu vejo você gerenciando, assinando contratos, passando por portas, vivendo oportunidades que vai mudar o teu financeiro, o teu emocional, o teu status social vai mudar depois da obra que Deus irá fazer. Assim manda dizer o Senhor. Então, se prepara. Se prepara porque tudo na tua vida vai começar a entrar em um novo setor de diferencial. Tudo na sua vida Deus manda dizer que vai mudar depois do que Deus irá fazer acontecer. Porque Deus é aquele que fala e cumpre. Terceira promessa é a promessa nova. E Deus está dizendo hoje, eu sou Deus que renovo promessas, que inicio promessas novas, promessas antigas, promessas esquecidas e tem promessas novas. Deus manda dizer para alguém que chegou aqui hoje, escute com muita atenção. Você vai ser uma pessoa muito respeitada, porque Deus manda dizer assim, se prepare porque você vai escrever um livro. Vai ter um livro sobre a tua trajetória, sobre a tua história. Eu vejo você sendo a capa de um escrito, de uma história, em que muitos vão se inspirar. Existem promessas novas para você viver, Deus manda dizer. Promessas de crescimento. Você vai ser uma pessoa que vai ser muito requisitada, que vai ajudar muita gente. E que o Deus Todo-Poderoso vai colocar pessoas do teu lado para segurar na tua mão, para te auxiliar na caminhada da vida. Eu quero orar por você hoje, para Deus fortalecer a tua fé, para Deus cumprir promessa e para Deus confirmar no teu coração a certeza, encher você de convicção. Então deixa o teu nome e o teu pedido. Aqueles que puderem já deixa um joinha, um coração, aquele mimo, um eu gostei demais, para fortalecer a obra do Senhor. Então já abre o teu coração, feche seus olhos, põe a mão no seu peito, ora junto comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor é lindo, santo e poderoso, Pai. Eu quero te pedir agora encarecidamente em nome do Senhor Jesus, Deus. Aqui está o teu servo, aqui está o teu filho, aqui está a tua filha, Senhor, que está clamando junto comigo, está orando, Pai, junto comigo. E eu quero te pedir agora encarecidamente, Espírito Santo de Deus, toca, Senhor. Toca no coração do teu filho, toca no coração do teu servo, toca no coração da tua serva, para que ambos possam viver, Senhor, o sobrenatural, para que possam viver o extraordinário, para que possam viver tudo aquilo que o Senhor projetou, tudo aquilo que o Senhor designou, tudo aquilo que o Senhor preparou, Senhor, para cada uma dessas vidas, pois eu creio que o Senhor é grande, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, o Senhor, meu Pai, é majestoso para fazer infinitamente mais, Senhor, acontecer na casa, na vida e no lar dessa pessoa. O teu milagre, a tua promessa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Então, Deus, dá certeza, confirma a promessa, fortalece esse coração, traz ânimo, Senhor, e enche essa pessoa com a tua unção, para que haja prosperidade e crescimento, alegria e dupla honra, pois assim eu decreto, eu declaro, eu profetizo, para a glória do teu nome, que o teu filho e a tua filha vai viver tudo que o Senhor decretou para a vida dele e para a vida dela. Se prepare, porque você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Já deixa salvo aí, porque tu vai voltar aqui para agradecer.
Deixe salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Só quem puder. Eu quero lançar um desafio para você. Uma missão, na verdade. Para você levar essa palavra e entregar para mais corações. Então deixe Deus te usar. Guie e conduza essa palavra para que chegue em mais corações. Já fica com Deus e me siga, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.